No Saber Direito desta semana, Frederico Afonso Isidoro traz um curso sobre direitos humanos. O professor apresenta a teoria geral e os sistemas onusiano e interamericano, além de abordar a segurança pública. Assista a aula 3. Bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou o professor Frederico Afonso e vou continuar a bater um papo sobre direitos humanos. Nas aulas passadas nós vimos a questão da teoria geral dos direitos humanos, ou seja, uma análise estrutural daquilo que não é a análise normativa, ou seja, a análise de normas, e é o que faremos na aula de hoje. Carta da ONU. É o grande paradigma, é o grande diferencial e divisor do que a gente pode pensar da história dos direitos humanos. Mas como eu cheguei à Carta das Nações Unidas em 1945? Vimos nas aulas passadas uma evolução histórica. Só para lembrarmos, eu tenho a Primeira Grande Guerra de 1914 a 1918. Aí em 1919 surge a Liga ou Sociedade das Nações, o que era a ONU da época. Um órgão mais tímido, um órgão que nunca teve a aderência do Congresso americano, nunca permitiu a aderência dos Estados Unidos. O Congresso não permitiu então o ingresso e a deixou fraca. O Brasil fez parte, a então União Soviética fez parte. Mas o que tem a ver da Liga das Nações com a ONU? É justamente a inoperância da Liga das Nações, que tinha como seu objetivo, podemos chamar principal, evitar uma nova guerra. Quando deflagra-se a Segunda Guerra Mundial em setembro de 1939, meio que perde-se o sentido da manutenção, da existência da Liga das Nações, que formalmente sobrevive até mesmo após a guerra. Curiosamente, ela sobrevive formalmente até mesmo junto com a ONU, mas é a sua inoperância que vai dar margem à criação das Nações Unidas. Durante a Segunda Guerra Mundial, começa um diálogo da necessidade da criação de um novo órgão, não vou chamar um novo órgão de direitos humanos, mas um novo órgão de segurança, um novo órgão justamente porque estava respirando aquela questão beligerante, aquela questão que ocorria na Segunda Guerra. Então, juntam-se ali os líderes dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da então União Soviética, com a necessidade de criar um Conselho de Segurança Universal. Por questões de brigas, de vaidades, começaram a surgir já dilemas sobre essa questão que é polêmica até hoje, o direito de veto. O que a gente enxerga hoje como um dos maiores problemas de funcionamento harmônico, prático, construtivo das Nações Unidas, o Conselho de Segurança da ONU, a sua origem está justamente nessa reunião ainda durante a Segunda Guerra, 1943, 1944, e começou a discussão de quem teria mais votos ou menos votos. Como assim mais votos ou menos votos? Então, o Reino Unido da Grã-Bretanha entende, na época das discussões, que ele teria mais votos por causa das suas colônias. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tantos votos. E os estados dos Estados Unidos, tantos votos. Não acabou bem, por óbvio, e é um grande problema até hoje da ONU que vai seguir, né? Como assim? Teve a grande ideia para dar uma ideia de gênio, como a gente brinca hoje, né? Para dar uma segurada na União Soviética, convida-se a China. Qual o problema da China? Onde não há democracia, não há direitos humanos. Então, o novo órgão que ainda está embrionário não é um órgão de direitos humanos. Como a gente vai ver, é um órgão de fato para proteger, assegurar, manter
a segurança e a paz internacional. É um órgão primário de segurança. Então, trouxe a China para a conversa, e a reunião desses 4 é conhecida na doutrina como os 4 policiais: Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido da Grã-Bretanha e a China. Até que em 1945, também para dar uma, como vamos chamar assim, uma segurada no Reino Unido, chamaram a França, muito mais pelo seu histórico do que naquele momento pelo seu poderio bélico, tendo em vista que a França foi também aí destruída, derrotada. Para mim, em guerra todo mundo né? Até o pseudo-vencedor, mas há uma grande derrota na França, e ela vem aqui como um prêmio de consolação, pouco importa, mas formam-se o quinteto para deliberar o início do que a gente chama de Conferência de São Francisco, organizada então na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Não à toa que o resultado da Conferência de São Francisco, é muito comum isso, a gente vai chamar de Carta de São Francisco, que é a Carta das Nações Unidas. Os bastidores refletem um problema até os dias atuais. Quais são os problemas? É esse poder concentrado. Primeiro, são os únicos 5 membros permanentes do que viria a ser inicialmente um Conselho de Segurança de apenas 11 membros. Hoje temos 15, já chegarei lá assim que eu falar da estrutura da ONU. Mas os bastidores foram esses: os 5 juntos, 3 meses de deliberações na Conferência de São Francisco, até surgir o produto final. E a grande briga era essa, né? Mas por que tem que ter o direito de veto? Por que só vocês? Por que só vocês permanentes? Ou seja, a ONU ela surge por meio do Conselho de Segurança. O braço forte, o cérebro, a questão de fato embrionária foi o Conselho de Segurança. E dele criou-se toda uma estrutura. Mas as discussões, eu faço bastante analogia disso, é igual aquela ideia no intervalo escolar, que na minha época de criança, não sendo saudosista, que a gente chamávamos aí de recreio. Você estar acompanhado dos maiores no recreio. Mais ou menos assim, olha, eu estou com 5. E os bastidores relatados em documentos falam isso, né? Que quando alguém se manifestava contrário, fala assim, olha, nós não vamos poder então assegurar a sua segurança. Nós, os 5. Então é quase uma reunião assim de coerção, né? Ou você, Estado A, B ou C, está conosco, ou você estará à sua própria sorte. E assim foram os bastidores da criação da ONU, até a gente surgir no ambiente atual. A ONU, então, tem essa Conferência de São Francisco, né? As propostas originárias das reuniões foram para a deliberação acerca dos 3 meses formais das delegações, e surgiu então a carta com uma estrutura, ou seja, alguns órgãos, hoje um deles inclusive nem em funcionamento, mas a ideia da ONU formal, como se a gente imaginasse uma estrutura administrativa, um organograma mesmo, né? Então você tem, vou começar por ele, por ser o mais importante, o embrionário, o cérebro. Você tem o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, que o próprio nome acaba definindo, responsável por assegurar e manter a segurança e a paz internacional. Sai originalmente de 11 membros. Quando a ONU é formada, ela tinha 51 membros. Podemos imaginar, então, em 20%, numa conta aqui arredondada, dos seus membros, né? 5 permanentes, os 5 aqui, os 4 policiais mais a França, e 6 rotativos. Há uma reforma na década de 60, passando então de 11 para os 15 membros atuais. E a grande briga em relação a isso é o Brasil, onde ele entra. Quando você estuda os bastidores, o Brasil quase chegou lá, né? Parece algo sempre contemporâneo, quase chega, quase vai ser, e a coisa não aconteceu. Envolveu aí discussões com o então presidente Roosevelt, que já na época
da ONU não era mais o presidente. Então, essas discussões foram pretéritas entre o governo brasileiro, né, salvo o melhor juízo, Getúlio Vargas teve essas discussões, mas havia uma ideia do Brasil ser o chamado 6º membro permanente da ONU e que não aconteceu. Discute-se isso até hoje. Eu entendo que hoje há uma pertinência muito maior. Primeiro, sem razão realmente de você manter esse direito de veto hoje. O que é o veto? O veto prevalece sobre qualquer discussão. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. O cara fala, eu veto. Um dos 5. Só tem direito ao veto os 5 permanentes. O veto encerra a discussão. Numa analogia, talvez aqui bem pobre da minha parte, seria o dono do brinquedo e a criança. Ou brinca assim, ou eu vou recolher o brinquedo. E funciona mais ou menos isso. E o grande problema são os dois. Hoje, a Rússia, que herda o legado jurídico da União Soviética, e a China são os maiores, aqui, estatisticamente falando, autores de vetos, né? Então eu me abstenho, eu sou a favor, eu sou contra, eu veto. Veto, acabou a discussão. O atual presidente norte-americano, Joe Biden, ele falou isso de uma forma muito importante. Ele falou assim, olha, se a ONU quiser sobreviver, ele tem que acabar com esse direito de veto. Não é apenas a necessidade de você aumentar os membros permanentes, mas a retirada do veto daria, de fato, um maior equilíbrio. Hoje, com quase 200 países, formalmente 193 países. Então você tem 15 membros. Falamos em menos de 10%. Começa com 20%. Temos hoje 10%. A questão ela não pode ser de uma forma tão matemática assim, mas seria razoável termos 20 membros no Conselho de Segurança. 10 permanentes e 10 rotativos. A cada 2 anos você tem essa mudança, observando sempre a distribuição equitativa geográfica. Se alguém da Ásia, põe alguém da Ásia, se alguém da Europa, coloca alguém da Europa, se alguém do continente americano, e assim vai. Né? Então você tem esta distribuição. E aí a discussão volta, mas quem seriam esses novos 5? Poxa, num contexto mínimo de geopolítica internacional, você imaginar de fato um Conselho de Segurança hoje deixando de fora Alemanha, Japão, África do Sul, Índia, Brasil, a meu ver, seriam os 5, né? Então, fala aqui também África do Sul, né? Mas continente americano no sul, Brasil. Um epicentro de equilíbrio na Europa. Se num momento de séculos passados foi o Reino Unido, não é mais. Principalmente da saída da União Europeia. Então a Alemanha seria o grande estabilizador, né? Brasil, não estou sendo aqui pessoalista, não estou sendo aqui o meu país, mas é uma realidade geográfica, geopolítica, econômica. Brasil, Alemanha, Japão, não tenha dúvida, Índia, país mais populoso, passado da própria China, e a África do Sul. Daria um maior equilíbrio e uma maior sobrevivência. Quando você quer dividir o poder, você vai fracionando face a cisão e você vai dividir o poder. O poder é uno, indivisível. Estou falando de fato aqui com essas criações, ampliação do BRICS, Mercosul, União Europeia. Então um estudo de geopolítica vai enfraquecendo como um órgão de vocação universal que deveria ser as Nações Unidas. Deveria ser, a ONU deveria ser, né, para ter uma concordância aqui, a ONU deveria ser, mas ela vem deixando a desejar por causa da sua própria estrutura, por causa do seu próprio formato ideal. Como mudar isso? Os membros permanentes têm que aceitar. E não aceitam. Legal que o Joe Biden levantou a mão lá e falou assim, olha, não, por parte aqui dos Estados Unidos, mas às vezes também foi uma verborragia, foi uma questão de oratória. Será que na discussão com o seu staff, com a sua estrutura, ali dentro do que a gente chama aqui no Brasil de Ministério das Relações Exteriores, teria essa aprovação? A grande verdade é que ninguém quer largar o osso, ninguém quer largar o poder e tudo gira em torno do poder. Mas se a ONU, eu já escrevo e falo isso há muitos anos, se a ONU quiser fazer 100 anos, mas não fazer 100 anos igual a Liga das Nações foi se arrastando.
como a gente fala assim, não tem mais a importância, ela tem que ter um protagonismo, né? E o que a gente vê hoje, infelizmente, passados aí tanto e tanto tempo dos conflitos existentes, verdadeiras guerras locais, Rússia, Ucrânia, o grupo terrorista Hamas em face do Estado de Israel, e a ONU ela não conseguiu ser um centro de discussão, de busca de solução efetiva. A diplomacia não é igual um pastel de feira que em 5 minutos está pronto, é difícil, discute-se as vírgulas, as posições das palavras, literalmente, mas de solução prática, pelo menos nesses 2 conflitos mencionados, infelizmente, deixando muito a desejar. Então, se o cérebro, se o Conselho de Segurança vai mal, acaba irradiando como se fosse uma laranja podre na caixa, acaba então maculando aquilo que é de protagonismo muito forte. É o único órgão que tem uma natureza vinculante. As deliberações do Conselho de Segurança têm natureza obrigatória para os países do sistema ONU. Então, urge fazermos uma modificação no Conselho de Segurança se quisermos salvar o corpo todo. O cérebro é o Conselho de Segurança e ele está doente. Vamos aos outros órgãos. Vamos lá. A Assembleia Geral. A Assembleia Geral é a reunião hoje dos 193 países. Quando a gente discute muitos tratados no passado, vou trazer aqui 2. Um a gente vai ver agora. Tratado é um nome genérico aceito no direito internacional. Não significa efetivamente que ele seja um tratado. Mas quando eu falar tratado aqui, estou falando de pacto, de protocolo, de convenção, apenas para deixar aqui um linguajar mais difuso e aberto. Você tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dia 10 de dezembro de 48. Você tem a Convenção de Prevenção ao Genocídio, no dia 9 de dezembro de 48. Você tem a Declaração dos Defensores de Direitos Humanos, nem vamos bater um papo, mas só para a gente ilustrar, 50 anos após, 10 de dezembro de 98. Era muito usual os tratados serem celebrados nas Assembleias Gerais que ocorriam usualmente em dezembro. É muito comum você ter dezembro como uma data, como um mês maior dos tratados. Isso acabou mudando. A gente tem muito hoje a Assembleia Geral ocorrendo em setembro, em outubro. É claro que o tratado ele não foi feito naquele dia, naqueles 2, 3 dias de reunião de todos os chefes de Estado. É muito mais simbólico. O trabalho é feito durante meses, às vezes anos, mas você deixa aquela data simbólica ali como a data de assinatura e de publicação e promulgação daquela espécie normativa, no caso aqui, saindo do que a gente chama do sistema universal, global ou onusiano. Então a Assembleia Geral é essa reunião de condomínio. Vamos juntar todo mundo, aqui no condomínio não vai. Primeira chamada, segunda chamada, mas aqui a ideia é que todo mundo se faça presente com seus plenipotenciários, as mais altas autoridades ao longo do ano, mas a festiva, a simbólica, ela ocorre com os chefes de Estado, né? É justamente aquela reunião que vai marcar, fala que o Brasil tem uma questão histórica, os bastidores dizem por prêmio de consolação, deixou o Brasil abrir os trabalhos da Assembleia Geral, já que ele não virou o 6º membro permanente da ONU. Então, a Assembleia é a reunião de todo mundo. É interessante que quando você pega, por exemplo, as questões vindas de comitês, de conselhos, de vários órgãos, então eles acabam recomendando aquilo à Assembleia Geral. Então são as frações que são recomendadas à reunião geral. Olha, esse texto passou aqui pelo comitê tal, passou depois pelo órgão tal, como se fosse um planejamento dentro de uma formação legislativa, né? Fazer uma analogia aqui ao nosso Congresso. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pela comissão temática tal, foi discutida, então nós vamos apresentar para a votação. Então passou pelo comitê tal, pelo conselho tal, e nós vamos então recomendar este texto à Assembleia Geral, que aí discutirá abertamente, depois de ter sido discutido por peritos, técnicos, fracionários, eu vou apresentar ao todo a ideia deste projeto. E para quê? Para aprovar. Votar nominalmente aqui, tá, olha, aprovamos o texto na data tal, tal, mas vai ser celebrado por meio de uma resolução tal, uma data aí mais simbólica,
mais formal. Então a ideia da Assembleia Geral é a reunião de todo mundo nesse sentido. Depois, a Corte Internacional de Justiça é o órgão jurisdicional da ONU. A gente não pode confundir, a gente fala muito hoje em alguns órgãos jurisdicionais e não jurisdicional. Né? O não jurisdicional mais próximo, vou sair do sistema onusiano e vou para o sistema interamericano de direitos humanos. A gente escuta muito dela, é da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A gente tem visto muitas questões na prática, particulares aqui, pessoas que têm acessibilidade na mídia, dizendo, eu vou até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, dá a impressão de ser uma coisa maior, hierárquica, né? Olha, não estou resolvendo aqui internamente, eu vou até a comissão. Alguns até equivocadamente, porque não têm acesso, falam, olha, eu vou até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente não vai ver isso hoje, mas não tem acesso. E fala, eu vou até a Corte Internacional de Justiça da ONU, né? O Tribunal da ONU, que não pode ser confundido com o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que é uma outra questão que nem faz parte da estrutura aqui do organograma, orgânica administrativa da ONU. Mas você tem a Corte Internacional de Justiça, que ela vai julgar, ela vai deliberar a questão do comportamento do Estado, do país. Não é um órgão que vai julgar pessoas. O único órgão nesse sentido, como o Tribunal Penal Internacional existente, que vai julgar pessoas, é o TPI. E a gente acaba confundindo, né? Porque os dois, a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional, os dois ficam em Haia, na Holanda, né, considerada ali a capital jurídica para esses assuntos. Então não se confundem, são questões completamente distintas. Mas a Corte Internacional de Justiça tem um documento próprio, em apartado, ela vai deliberar algumas questões. Sempre que eu levar uma questão para uma demanda internacional, significa que de alguma forma algo não funcionou no âmbito interno, na visão ali, muitas vezes, das partes. Como assim? Bom, para eu ir para o âmbito internacional em regra, eu preciso ter o exaurimento da questão interna, né? E muitas vezes são ofertadas algumas exceções. Como, por exemplo, eu não tenho uma regra que proteja aquela situação, mas eu tenho uma regra internacional. Ou eu tenho esta regra e não tenho acessibilidade ao órgão jurisdicional, né? Então eu vou para o órgão internacional. Ou a terceira exceção, que é a mais popular, quando há uma demora injustificada, desproporcional. Só que quando você estuda a demanda, o processo internacional, ele também tem uma demora de anos absurda, né? Se alguém acha que buscando o contencioso internacional terá uma celeridade, mas engana-se muito, né? Então, nem sempre esta busca internacional, que pode ser uma busca única, né? Eu não posso também aqui distribuir, olha, eu vou aqui demandar no Comitê Internacional tal, na comissão tal, na corte tal, onde seja possível a acessibilidade. Não dá, daria uma litigância de má fé, dá litispendência sim, então é apenas um órgão, né? Se já houve uma deliberação internacional sobre aquilo, se está em andamento, aquele que vai ser o prevento, vai ser ele que vai deliberar, para a gente não ter uma insegurança jurídica. Tá bagunçado, vamos distribuir aqui para todo local, a solução mais favorável eu pego para mim, né? Seria cômico, mas obviamente que isso seria trágico para o devido processo legal e para a segurança jurídica. Pois bem, estrutura da ONU, vamos lá. Eu tenho que falar também aqui, além do Conselho de Segurança, Assembleia Geral, Corte Internacional de Justiça, vou falar também sobre o Conselho Econômico e Social. O Conselho Econômico e Social, que é extremamente importante. Eu diria que depois do Conselho de Segurança é o órgão que mais trabalha, justamente nos temas econômicos, sociais e culturais. Não se falava à época, mas hoje trouxe para si questões ambientais, o que a gente chama de DESCAS, direitos econômicos, sociais e culturais. Então, o Conselho Econômico e Social, eu penso que é um dos órgãos que mais trabalha dentro da ONU com resultado de entrega. A gente gosta muito de falar o que é o entregável. É o Conselho Econômico e Social.
O Conselho de Segurança é só esse problema bélico, beligerante, de conflito, de ameaça. Mas o Conselho ele acaba, então, administrando uma série de órgãos, né? Então, você tem a Assembleia Geral, você tem, agora, acabei não falando, que é junto que vai funcionar ali, o secretariado. O funcionário administrativo mais alto da ONU é o secretário-geral. Hoje, já numa recondução, no segundo mandato, o Antônio Guterres, o brasileiro, que sempre fez carreira dentro da ONU na agência das Nações Unidas das questões dos refugiados. Então, funcionário que conhece ali bem o funcionamento. Ele é a mais alta autoridade administrativa. Ele é o gestor da ONU, né? No último número que eu fui atrás, obviamente que não é preciso, mas se falava em mais de 18 mil funcionários das Nações Unidas espalhados aí por diversos escritórios, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, né, um dos escritórios a gente tem lá no Rio de Janeiro. Então é importante entender este funcionamento. Em que paga essa conta, né? A cota parte de cada país, né? Então cada país tem uma cota parte que não é um percentual ali do seu PIB, da sua possibilidade. Eu não vou exigir a mesma capacidade financeira, orçamentária dos Estados Unidos e do Sudão do Sul, né? Então há uma proporcionalidade. O Brasil durante muito tempo manteve-se ali devedor, né? Então toda vez que a gente precisa de determinada deliberação, como se fosse um condomínio, eu gosto muitas vezes de fazer essa comparação, ou eu estou em dia ou eu, por exemplo, não voto acerca de determinada questão, né? Então o Brasil de tempos em tempos ele vai lá e acerta o caixa tanto perante a ONU quanto perante a Organização dos Estados Americanos. E um órgão que eu acabei não falando ainda é o Conselho de Tutela, que é um órgão que existe hoje no organograma, mas ele atingiu tanto o seu objetivo que ele não tem mais função prática, que era justamente tutelar, ajudar determinado país em questões envolvendo a sua independência, a sua própria soberania, como se fosse um gestor. Se não me engano, o último foi o Palau do Sul, que é uma ilha, e isso acabou em novembro de 94, e desde então você não tem nenhuma praticidade mais junto ao Conselho de Tutela, né? Então, a ideia estrutural das Nações Unidas, de organograma, ela é essa, né? Como vamos assim chamar, medidas administrativas, né? É claro, a Assembleia Geral ela não vai fazer aqui agora um fechamento de organograma. A Assembleia Geral ela não vai fazer apenas essa reunião, né, final de aprovação. Ela vai discutir e fazer recomendações de todos os assuntos da ONU, excetuando Conselho de Segurança. Vai discutir questões ligadas a conflitos militares, com exceção daqueles já pautados no Conselho de Segurança. Vai discutir formas e meios aí para melhorar as condições da vida das crianças. Criança no direito internacional é o menor dos 18 anos, né? Não esse conceito que a gente tem do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vai discutir a questão das minorias e vulneráveis, das crianças, das pessoas idosas, das mulheres, dos jovens, né? Vai discutir assuntos, então, ligados ao desenvolvimento sustentável, meio ambiente, a própria questão óbvia dos direitos humanos, porque eu estou em 45 ainda. Eu vou discutir, de fato, direitos humanos daqui um pouquinho, no término da nossa aula, ou na parte que se caminha para o final, quando da Declaração Universal, 3 anos após. Aí, de fato, surge o primeiro documento de direitos humanos pós Segunda Guerra, né? A Assembleia Geral vai também decidir as contribuições dos Estados-membros, né? E como essas contribuições, o dinheiro, devem ser gastas, e vai eleger os novos secretários gerais aí da organização. Então, é extremamente importante essa questão de função da Assembleia Geral, né? Essa é, de fato, a estrutura da Assembleia Geral, da ONU como um todo, né? Com vários mecanismos de supervisão, com a questão do Conselho de Segurança, né? Acabei falando, mudou então lá na década de 60, especificamente
em 65, e o Conselho de Segurança é então o órgão responsável pela paz e segurança internacionais e é o único órgão da ONU com poder decisório. Quando você pega os princípios e propósitos da ONU ali no artigo 1º, a gente já vê desde cara manter a paz e a segurança internacional, né? Então é uma função, eu abro a Carta da ONU com uma função direta ao Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança tem ainda determinar a criação, continuação e encerramento dessas missões de paz. O Brasil trabalhou muitas, manda tropas do país todo lá, Haiti, Timor-Leste, as mais famosas, né? Investigar toda a situação que possa vir a se transformar em conflito internacional. Por exemplo, nós temos uma região tensa aqui hoje entre a Venezuela e a Guiana, que a gente chamava antigamente da Guiana Inglesa, né? Pelo território de Essequibo. Então, entra ali no circuito um monitoramento e acaba tendo, entre aspas, um conflito com a OEA, né? Recomendar métodos de diálogos entre os países. É o que mais tem feito o Conselho de Segurança, mas sem um resultado prático, satisfatório ou de solução. Elaborar planos de regulamentação de armamentos e determinar se existe uma ameaça para a paz, né? Então tá aí uma grande ideia do Conselho de Segurança. Sobre o Conselho Econômico e Social, faltou falar das agências especializadas. É ele que coordena todas essas agências, então, que a gente escuta sempre falar delas, extremamente importante. Só que o Conselho Econômico e Social ele não decide. Ele decide, mas não obriga a sua decisão, porque ele formula recomendações, né? Ele acaba iniciando as atividades, as discussões, mas ele vai ter essa dificuldade, de fato, de determinar, porque só, então, a Corte Internacional de Justiça. Conselho de Tutela, então, considera-se visto também, Corte Internacional de Justiça e Secretariado. Fechamos a ideia da estrutura da Carta das Nações Unidas, né? Uma questão importante para falar, os membros, né? Como é que alguém entra, como é que alguém sai, como é que se torna membro da ONU? Existem países, como o próprio Sudão do Sul foi o último, existem países fora do sistema onusiano. Por que que isso ocorreu? Isso ocorreu justamente por uma questão de soberania. O país não quis adentrar o sistema ONU, né? Começou lá em 45 com apenas 51 países. Quando a gente fala da Declaração Universal, é uma declaração para todo mundo fora da ONU. Olha que interessante, que é o nosso tema a seguir. Então, a admissão como membro da ONU fica aberta a todos, texto da Carta da ONU, a todos os estados amantes da paz. O que deixa bem claro que a Carta da ONU é uma questão muito focada nessa questão de segurança internacional, até porque ela surge, né, antes da era nuclear de agosto de 45, né? A ONU, ela começa a funcionar só em outubro, mas a Carta da ONU, ela é publicada antes aí de Hiroshima e Nagasaki, esses dois conflitos nucleares no início de agosto. Então, ela vive essa, eu falo que a ONU ela é formada no meio da pólvora, né? Então a admissão como membro da ONU fica aberta a todos os estados amantes da paz que aceitarem as obrigações contidas aí na presente carta, na Carta da ONU, e que, a juízo da organização, estiverem aptos e dispostos a cumprir tais obrigações. A admissão de qualquer desses estados como membros das Nações Unidas será efetuada por decisão da Assembleia Geral, a reunião do todo, mediante recomendação do Conselho de Segurança. É o cérebro, é ele que vai fazer o juízo, não está escrito assim, mas é o juízo de admissibilidade de um novo membro. Fechamos assim o nosso bate-papo sobre a Carta das Nações Unidas, ou a ONU, como chamamos. Próximo assunto, 3 anos após, surge ela, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Primeira questão extremamente estranha para o Estado brasileiro. Não importa o seu nível de fluência em inglês, mas Human Rights, direitos humanos. Por que o Brasil fez a tradução oficial como Declaração Universal dos Direitos do Homem?
Por que o Brasil publicou no texto da tradução oficial, nos seus 7 considerandos e 30 artigos, que ao homem é assegurado o direito? Por que o Estado brasileiro pegou o designativo masculino como referência de humanidade? Tem uma explicação técnica. O Brasil acabou se filiando à escola francesa, que não se mostrou muito adequada na terminologia, melhor a escola alemã nesse sentido. Então a gente já vem um pouquinho antes, em 1948, porém em abril, eu estou dia 10 de dezembro, vou falar um pouquinho dos bastidores da data, mas estou falando primeiro da terminologia, quando surge a Organização dos Estados Americanos, e com ela, além da Carta da OEA, tem a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Vamos ao final do século XVIII, vamos lá à Revolução Francesa, que produz a Declaração dos Direitos do Homem e da Cidadã. Você fala assim, poxa, mas a Revolução Francesa é um símbolo, concordo, é considerado o país precursor aí, inaugural, por causa da Revolução Francesa, dos direitos humanos. Concordo em parte. Mas ela não quis dizer que a declaração aí dos direitos do homem e do cidadão é de todo mundo. A gente gosta de falar muito desse berço dos direitos humanos francês, mas quando você pega a tríade da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, na verdade esta igualdade, o igualité, não alcançou as mulheres e os homens numa ideia de fato de igualdade. Então, não cai bem você trazer essa questão. Eu encontro ainda em algumas provas, raríssimo, de concurso, gosto quando deparo com alguma doutrina que traz o texto original, explica o porquê. Fala, olha, a tradução é essa, mas adotarei a referência de ser humano, que é o mais adequado por causa dessa explicação aqui de nota de rodapé. Então eu começo dizendo que se você se deparar com o texto, a Declaração Universal dos Direitos do Homem é a tradução oficial publicada em Diário Oficial. Num primeiro momento não sei o porquê, não fui atrás disso porque é irrelevante, né? Toda vez que eu falo isso, vou pensar o porquê que aconteceu. Mas eu tenho uma publicação do Senado Federal, né? Eu não tenho ali uma tradução, num primeiro momento, pelo menos em alguns registros que eu tenho, do próprio Itamaraty. Mas eu tenho um texto publicado no Diário Oficial da União, Declaração Universal dos Direitos do Homem, e todos os 30 artigos, ao homem tem direito, ao homem é feito isso e tal, enfim. Superada essa questão, vamos entender. Bom, 3 anos após, a Carta da ONU não vem para ser um instrumento, de direitos humanos, e agora a gente tem, de fato, o primeiro documento de caráter universal. É uma declaração universal. Portanto, ela declara não aos países da ONU. Não sei precisar quantos países existiam na ONU em 10 de dezembro de 48. Em 45 tinham 51, mais ou menos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a grande maioria não fazia parte. E eu quero que este texto vá além do muro onusiano. Eu quero que este texto alcance todo mundo. E para isso, eu vou traduzir aqui, pela sua origem, pela sua formação, como uma mera recomendação. É o grande problema inicial da Declaração Universal. Por que uma mera recomendação? Porque como é que eu vou obrigar aquele que não está aqui dentro no meu sistema? Então eu declaro de forma universal o seguinte texto. E essa questão ela se mostra problemática ao longo dos tempos. Por quê? Porque as pessoas não tinham que cumprir aquilo que não é obrigatório. E aí faz como? Vai perdendo sentido. Um texto maravilhoso, um texto que eu diria atemporal, né? Um texto atemporal, um texto de meados do século passado, um texto extremamente atual. Quando você pega a leitura dos 30 artigos da Declaração Universal, você fala assim, nossa, eu estou lendo aqui boa parte do artigo 5º da Constituição, 40 anos após, que se mantém atual, né? Mesmo a nossa Constituição ser tão gigante, com mais de 500 disposições, mas o artigo 5º ele é embrionário. Eu sempre pedi para os meus alunos
na graduação fazer uma referência obrigatória entre a Declaração Universal de 48 e a Constituição Federal de 88, direto e indiretamente. Muitos textos são literais, né? Às vezes o aluno fala assim, nossa, a Declaração Universal repetiu a Constituição. Claro que não, né? A Constituição que repetiu a Declaração Universal, pegou ali a simbologia 40 anos após. Bom, Eleanor Roosevelt preside as delegações, os trabalhos. A Eleanor Roosevelt, então, ex-primeira-dama, né? A esposa do Franklin Delano Roosevelt, que tem um protagonismo na área de direitos humanos, não está ali por ter sido a primeira-dama, ela tem uma história, um ativismo muito relevante, a meu ver, né? Há uma passagem atribuída a ela, que ela passa ali numa sala de imprensa da Casa Branca, e não havia uma mulher jornalista, né? Parou, perguntou, e a partir daquele momento conversou com o marido dela e foi franqueado ali a entrada de mulheres para participar de igual sorte com os homens nas coletivas de imprensa. Pode parecer pequeno, mas é gigante esse ato, né? Um dos exemplos atribuídos para ela. Então, gostaria de deixar bem claro aqui que não é o fato dela ter sido primeira-dama, né? Não é um cargo, porque é esposa de quem foi, já estava falecida, o Roosevelt já estava falecido, mas ela tem um protagonismo muito grande mesmo. Então ela reúne as delegações de todos os países. A doutrina fala que havia delegações de todo mundo. Eu tenho medo dessa precisão, essa questão exata. Eu prefiro ficar com boa parte do mundo, né? Então o Brasil tinha sua delegação, tal. Mas a grande expressão da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi René Cassin, Prêmio Nobel da Paz, 20 anos após, não por acaso, atribui-se a ele grande parte aí do texto da Declaração Universal de Direitos Humanos. Mas quando ela nasce como uma mera recomendação, causou esse frenesi, como a gente fala, ela foi perdendo a força. E o que eu faço? Vamos editar a Declaração Universal, usando um termo de informática hoje? Várias ideias surgiram do que fazer com a Declaração Universal, né? E aí, o que eu vou fazer? A ideia surgiu de fazer um novo pacto, um novo documento, partindo da premissa da própria Declaração Universal, mas agora com caráter vinculante. E aí surgem os dois pactos de 1966, que juntos com a Declaração Universal formam o que a gente chama da maior carta de direitos humanos vinculante até o momento. Porque a Declaração Universal ela nasce com uma natureza jurídica de mera recomendação e ela evolui, né, para o que a gente chama no direito internacional de norma ius cogens, ou seja, uma norma aceita no âmbito internacional como obrigatória. Vai falar, mas por que isso? Na verdade, olha que interessante, ela foi sendo incorporada à maioria das constituições ocidentais. Então ela foi modificando, ela foi um grande estímulo. Quando surgem os dois pactos, são dois pactos em 16 de dezembro de 66, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, juntos, somados, dá mais de 100 artigos. Ou seja, teoricamente, nem deveria fazer essa comparação numérica, mas 3 vezes maior do que a Declaração Universal. Mas os dois pactos eles tiveram a proeza e a fraqueza. Eles tiveram a proeza de ir além da da Declaração Universal. Então, partiu-se da premissa, falou, olha, a gente tem a oportunidade aqui, passados 18 anos, de enfrentar novos temas. Por que não? Vamos enfrentar novos temas. Então, foram além. Mas de uma forma impressionante, deixaram temas da própria Declaração Universal de fora. Mas a sua grande essência foi trazida para dois pactos de natureza vinculante, de natureza obrigatória. Até que em 1981, a Corte Internacional de Justiça, lembra dela, o órgão jurisdicional da ONU, na sua jurisprudência deixa clara que houve uma mutação da natureza jurídica acerca da Declaração Universal, passando de mera recomendação, como está escrita assim na Carta da ONU, que me dá a base normativa de criação da Declaração Universal, como mera recomendação. Várias vezes a gente encontra isso no texto. E ela passa a ter, então, uma natureza vinculante. A Declaração Universal não passou no crivo do Congresso brasileiro para ser incorporada como tal, mas ela tem uma natureza aceita, insisto, como uma norma internacional
de força vinculante. Então, essa é a grande particularidade da Declaração Universal. Começa com uma simbologia muito forte, ao longo do tempo perde a força, não a simbologia, mas a força por não ser obrigatória, por ter uma natureza de mera recomendação, e recupera a sua força aí 30 e poucos anos após, com essa mudança para ser uma norma de cunho obrigatório. Mais algumas questões extremamente importantes. 10 de dezembro de 1948, ela é então proclamada em Paris, é considerada a data do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, essa simbologia das Assembleias Gerais também ocorrerem muito nessa primeira quinzena de dezembro, no passado, insisto, tinha essa simbologia, né? Então é impressionante, as pessoas que acabam, eu estou nisso há mais de 20 anos, mas sempre me deparo com algum aluno que tem uma memorização mais privilegiada de dados. Professor, tem alguma coincidência de sempre ter um monte de tratado sempre em dezembro? É por causa disso. Acabou puxando, não é nem pela data da ONU, né, que é do meio do ano, começa a funcionar em outubro, 20 e pouco de outubro, mas é a simbologia da Declaração Universal. É ela o paradigma de direitos humanos. Se a gente pegar de fato a Declaração Universal com uma norma tão genérica, tão atual, olha, eu confesso que eu me rendo aqui que eu não precisaria de nenhuma outra norma de direito internacional. Se nós de fato cumpríssemos a Declaração Universal na sua simplicidade, sem a extravagância de dezenas e dezenas de artigos, ela já seria mais do que o suficiente. Mas infelizmente a humanidade tem dificuldade de compreender e de cumprir questões básicas de civilidade, de liberdade, de convivência coletiva. Dos 30 artigos, 13 falam sobre liberdade nas suas diversas naturezas, porque a gente vinha de uma falta de liberdade pós-Segunda Guerra, né? Então ela dá um recado muito forte, mais forte do que a Carta da ONU. Ela dá um recado muito forte nessa questão do que ocorreu, como o Holocausto, como uma série de questões, experiências médicas não autorizadas durante a Segunda Guerra, né? É o grande paradigma. Junta-se aos dois pactos de 66, os dois de 16 de dezembro de 66, e forma a grande estrutura normativa de direitos humanos no mundo. É muito comum, é muito usual nós referenciarmos sempre em outros tratados, considerando o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirmou sobre tal questão, considerando os temas dos pactos internacionais de 66, alguns mencionam a Carta da ONU, considerando que a Carta da ONU acabou falando. Então é sempre aqui o meu anteparo de início, é o meu preambular, né, de considerandos, porque a gente parte dos paradigmas nesse sentido, né? Eu vou lembrar aqui, um magistério, sempre meu amigo, professor Valério Mazzuoli, uma questão interessante, ele falando da Declaração Universal. Olha aqui que ele afirmou: a fragilidade da Carta da ONU relativamente à ausência de uma definição precisa do que sejam os direitos humanos e liberdades fundamentais fez nascer no espírito da sociedade internacional a vontade de definir e aclarar o significado de tais expressões. Com este propósito, as próprias Nações Unidas compreenderam esforços no sentido de corrigir tal fragilidade, o que foi concretizado apenas 3 anos após a sua criação, com a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 48. A fragilidade da sociedade da Liga das Nações acabou propiciando, claro, acabou chegando a Segunda Guerra, a criação da ONU. A Carta da ONU vem segurar esse incêndio pós-Segunda Guerra, então ali do que deu para fazer, mas a sua fragilidade propiciou a chegada da Declaração Universal. Qual que é o objetivo da Declaração Universal? É um documento que veio definir com precisão justamente esta imprecisão da Carta da ONU. Veio definir aqui o elenco de direitos humanos e liberdades fundamentais. A ideia, muitas vezes a gente fala que a declaração é como se fosse um código fixo, um código ético, um código universal na defesa e proteção dos direitos humanos, né? Eu venho preencher a lacuna da Carta
da ONU, né? Teve essa fragilidade da natureza, a questão aí de mera recomendação, mas a gente conseguiu evoluir nesse sentido, né? Então, são os 3 instrumentos mais fortes dos direitos humanos: a Declaração Universal e os dois pactos internacionais de 1966. Uma curiosidade histórica, a gente tem essa liberdade aqui, sobre a participação. Dos 56 países representados na sessão da Assembleia, eu não consigo informar se havia mais. 56 participaram, estou melhor do que na ONU, que tinha 51. Olha que interessante, 48 votaram a favor e nenhum contra, com 8 abstenções. E diz muito a época da história, né? África do Sul, Arábia Saudita, Bielorrússia, Iugoslávia, Polônia, Tchecoslováquia, Ucrânia e União Soviética. Observe quantos países daqui não mais existem entre nós, né? Uma grande questão também que a gente gosta de mencionar, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, no artigo 1º, inciso 3 da Constituição, é a dignidade da pessoa humana. A Declaração Universal ela traz muito esse pertencimento, né? A ideia da inerência dos direitos humanos. É lá que está escrito pertencer à família humana. E você tira da essência do texto essa questão, né? Com um fundamento na dignidade da pessoa humana, a Declaração Universal ela nasceu como um código mundial para dizer a todo o planeta que os direitos humanos são universais. Era aquela ideia, além dos 56 que participaram aqui da votação, era uma ideia de fato ainda de eu abraçar um mundo ferido pela Segunda Guerra. Ela vem como um grande remédio, como uma grande reconstrução. Insisto, uma norma nesse sentido, ela não pode ser esmiuçada, ela é uma norma abstrata, genérica, autônoma, atemporal. É uma norma, assim, maravilhosa, é uma norma poética, né? A Declaração Universal ela é fruto de N aberturas de livros das mais diversas naturezas, quando o autor, por sua deliberação, ele coloca lá: todos os homens nascem, todos os seres humanos, né? Traduzindo a forma da escola alemã, todos os seres humanos nascem livres, iguais em todos os seus direitos, em todas as questões. Eu lembro aqui também a doutrina do professor Celso Laffer, né? Ele fala de uma ideia de padrão mínimo, né? Ele fala que é um evento inaugural, uma nova concepção da vida internacional, né? O que se deve entender é que a declaração visa estabelecer um padrão mínimo para a proteção dos direitos humanos em âmbito mundial, servindo como um paradigma ético e suporte axiológico desses mesmos direitos, né? Então, essa é a grande ideia. E quando você quer entender essa questão da origem da mera recomendação, quando a gente olha lá na Carta da ONU, você com curiosidade, você tem condições de assistir a aula, parar, fazer essa pesquisa, observe na cronologia da Carta da ONU, o artigo 10, combinado com o artigo 55, combinado com o artigo 62, combinado com o artigo 68, todos da Carta da ONU, eles me dão aqui o amparo normativo e criativo da Declaração Universal. Eu vou tomar liberdade e vou começar de trás para frente, só para a gente tentar familiarizar o texto. Olha o que diz o artigo 68 da Carta da ONU. O Conselho Econômico e Social criará comissões para os assuntos econômicos e sociais e a proteção dos direitos humanos, assim como outras comissões que forem necessárias para o desempenho de suas funções. Ele vai criar uma comissão, né, para assuntos sobre a proteção dos direitos humanos. Eu falei para vocês 10, 55, 62 e 68. Eu vou para o 621. Estou falando do Conselho Econômico e Social. O Conselho Econômico e Social fará ou iniciará estudos e relatórios a respeito de assuntos internacionais. Poderá fazer, olha aqui ela, recomendações a respeito de tais assuntos à Assembleia Geral, aos membros das Nações Unidas. Poderá igualmente a fazer recomendações destinadas a promover o respeito e a observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais como um todo, né? E assim vai, né? Ela traz todo um estudo para levar à Assembleia Geral para discutir, né? Assim nós fechamos mais uma aula
Nos vemos na próxima aula com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber